responderás para mim exatamente como respondeste para ele, porque ele foi adiante de mim para se sentar à destra lá em cima da majestade nas alturas, e seu sangue encontra-se ali como expiação, e eu estou coberto sob esse sangue. Creio, Senhor, que tu os curarás, porque tem necessidade. Eles não teriam depositado essas coisas aqui, rogo que tu cures cada um deles, enquanto eu coloco sobre eles. Disseram que levavam do corpo de Paulo. Ele também era pecador, Senhor, salvo por tua graça. As pessoas criam nele, ainda que eles repreendessem tudo mais, porém sabiam que ele era pastor, sabiam que ele foi enviado da parte dele, porque tu provastes a ti mesmo pelo ministério dele. Deus, essas pessoas creem na mesma coisa hoje. Eu rogo que tu as ajudes agora e cures cada uma em nome de Jesus Cristo. Amém. Estão com fome? Muito bem. Estou com fome de mais perguntas. Nem só de viver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu posso estar. Algumas dessas perguntas eu posso não tê-las certo. Eu somente fiz o melhor que posso. Esta noite tentarei começar exatamente às 7 horas. Bem, a igreja se abrirá às 6h30. E vocês não podem, aqueles que não puderem, nós entendemos muito bem, mas tentarei pegar cada uma dessas que possivelmente eu possa esta noite. Deus abençoe para nos encontrarmos. Agora ficamos de pé, cantemos aquele ótimo cântico, nosso cântico de despedida. Leva tu contigo o nome de Jesus. Muito bem. Leva tu contigo o nome. Amém. Que Deus continue nos abençoando mais uma vez nessa noite. E nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem dado a nós em poder estar aqui mais uma vez. Porque às vezes temos que vencer obstáculos, coisas, para poder estar na casa do Senhor. E nós vamos orar nesse instante. Se quer fechar seus olhos, se quer ficar de pé, nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com nossos corações alegres, regozijando em poder estar reunidos em torno da Tua palavra. E o Senhor próprio disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor está aqui nesta noite, Pai, porque nós somos um número maior. Mas o Senhor não está olhando para números de pessoas, o Senhor quer qualidades de pessoas. Senhor, ajuda-nos a ser melhores pessoas, melhor irmão, melhor cristão, melhor em tudo, Senhor. Toma nós em Tuas mãos nesta noite, Pai, e aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Deus abençoe a irmã Hélida, né, lá de Cuyuna, e o irmão João, irmão da irmã Hélida, né. Qual que é mais novo, qual que é mais velho? Parece que é da idade só, né? A idade a gente não pode estar falando muito, não, né? Parece que é da idade só. Então, o pastor Júlio não está presente, ele foi para Olímpia, São Paulo, participar do encontro que está tendo em Olímpia, foi hoje, e voltará no domingo, à tarde, à noite, né? Mas nós estamos aqui, né? Cumprindo o nosso dever. Nós vamos cantar o corinho de número 19. 19, se sai na corinho 19. Há momentos que as palavras não resolvem. Há momento que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momento que as palavras não resolvem,
existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. 274. Glória a Deus. 274. Olhando para Cristo. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, expira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre irei seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo, que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre irei seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo, que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre irei seguindo, leva minha cruz, por amor de ti. É o 282. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final desta lida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, nós vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem momentos e dia que tem certos acontecimentos. Hoje eu liguei para o Zé Correia. O Zé Correia, você vai comigo em Caldas? E ele nem pensou para me responder. Não vai dar. Eu estou com resfriado. Com resfriado quer dizer, já passou, né? Está com a tosse, tossindo de vez em quando e tentando para recuperar dessa tosse, né? Mas eu sei de um remédio muito bom, vou fazer para ele amanhã já sabe. Ou Sara ou morre, um dos dois. Qualquer um é bom, né? Paulo chegou a dizer que morrer e estar com Cristo é melhor. Então, quase que morrer é melhor do que estar aqui, né? Mas nós estamos na vontade de Deus, né? Eu quero que ele dê uma palavra na medida que ele dê conta, uma saudação, ou 20 minutos, ou 30 minutos, não tem problema. Não precisa, não precisa. Eu não sei o tanto que ele vai falar. Um minuto para Deus é muita coisa, né? Muita coisa. Então vamos ouvir a palavra do Zé Correia. Eu sei que ele tem algo de bom para nós. E estou se atrapalhando um pouco, mas dá para falar. Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tosse é um problema sério, né? Eu vou falar para os irmãos, já faz quase 30 dias que eu estou assim. Mas já tive pior. Teve dia que eu pensei, eu vou embora. Você sabe que tem hora de dar vontade de ir embora mesmo, né, pastor Wilson? Esse mundo nós não temos mais nada, irmãos. Tem mais nada do que nós esperar neste mundo, mais não. Nós estamos vivendo num mundo cheio de problemas, lutas, enfermidades, e a coisa está ficando cada dia pior. Parece que o círculo está se fechando. Não tem saída mais, a saída nossa é para cima. Então é bom que nós nos agarramos na palavra de Deus, buscamos a Deus enquanto você pode achar, mesmo com problemas, mesmo doente,
mesmo seja da forma que for, nós temos que estar ao pé da cruz mesmo, preparando nossa vida para aquele encontro, para ir para um lugar, irmãos, onde não tem mais esse tipo de enfermidade. Nada vai poder te abalar, nada vai poder fazer você ficar desanimado, nada vai fazer isso, porque você vai estar no melhor lugar do mundo. Você vai estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o pastor Wilson estava dizendo, eu disse para o pastor Wilson, falei, eu não vou, pastor Wilson, sinto muito. Eu ia contar, não contei. Com muita dó, com muita pena dele, é companheiro da gente, e ele tem que vir sozinho. Falei, não vou. Passei uma mensagem para ele, né, escrita, que não vinha mesmo. Eu falei, eu não posso ir. Já era 4h30, 4h, 4h30 já, né? Mais 4h30, eu tinha que ir lá na quitanda ainda, pegar umas frutas, umas coisas, né? Porque quando a gente está assim, tem que comer fruta, comer alguma coisa, né? E eu fui e falei, pastor, eu não vou. Peguei o celular, pus no bolso, e eu estou lá dentro da quitanda, escolhendo alguma coisa lá. De repente, o rapazinho que estava falou, teu celular está tocando aí no teu bolso, tem alguém te falando aí, não sei o quê. Mas eu nem estava escutando nada. Ele estava lá, alô, alô, alô. Falei, mas não é possível isso, né? Peguei o celular do bolso, tinha chamado para ele, né? Chamou sozinho. O rapazinho falou, não falei que tinha alguém no telefone? De vídeo ainda. Hã? De vídeo ainda. Chamado de vídeo ainda, dentro do bolso. Coisa séria, né? E aí eu falei, pastor Wilson, eu não liguei não. Ele falou, ligou sim, eu sei que ligou. E é para você ir. Se você ligou, é para você ir para causa. É para você ir, não tem outro jeito não. Por que você veio ligar? Eu falei, não, mas eu não liguei, eu vou sozinho. Não, vamos, que vamos naquela hora. Eu falei, então vamos, então, você espera aí, eu vou sair correndo, vou embora e a gente vai, né? Porque a gente tem que saber, né, pastor Wilson? E coitado, é companheiro da gente, né? Não dá para deixar ele andar sozinho não, nessa estrada aí. Mas é um privilégio muito grande poder estar aqui, irmãos. Reunidos, né? Poder ver os irmãos com esse frio, com essa, né? Sair de suas casas, podia estar deitado, nós podíamos estar... Mas nós estamos aqui, irmãos, debaixo das mãos de Deus. Isso é o maior milagre, né? Que Deus tem nos dado, esse privilégio de nós ainda estar vivos e poder adorar a Ele. Profeta de Deus na mensagem, só esse parágrafo aqui, pastor Wilson, um homem correndo da presença do Senhor, no parágrafo 80, ele diz assim, é a responsabilidade que Deus nos deu nesse dia de trazer esta mensagem. Então há uma grande responsabilidade para cada um de nós. Essa responsabilidade não é somente do pastor Wilson, essa responsabilidade não é somente do pastor Júlio, e essa responsabilidade é de todos nós, é da igreja, trazer esta mensagem. Essa mensagem não é o pastor que prega essa mensagem, somos nós, cada um de nós somos pregadores da palavra. Aonde nós vamos pregando esta mensagem. Então é uma responsabilidade, diz o profeta. À medida que eu envelheço, diz o profeta, isso todos nós, né? Nós vamos envelhecendo. Hoje é criança, parece que foi ontem mesmo que eu tinha 17 anos de idade. Hoje já, né? Quantos anos de vida, né? 60 e tantos anos já. Então o dia passa, o tempo passa rápido demais. Não compensa querer aproveitar a vida 60 anos, 80 anos, 70 anos, isso passa, vai embora. O que nós temos que aproveitar é o nosso tempo com Deus, a nossa vida com Deus, dedicar o nosso tempo. Eu estava vendo um vídeo, o pastor Wilson, se o senhor permite eu falar, é um vídeo bem curto, e no vídeo estava mostrando assim, as pessoas condenadas, quando eles recebem a sentença do juiz dizendo para eles, você está condenado, 40 anos de prisão, 30 anos de prisão, 70, tem gente que pega 100 anos de prisão. Então, no vídeo ali, quando o juiz decretou ali
que ele estava sendo condenado, sabe o que as pessoas faziam? Tinha pessoa que desmaiava. Desmaiava a hora que o juiz falava, você está condenado, você pegou 70 anos de prisão. Um teve coragem de avançar no juízo. Foi preciso os policiais juntar ele, pegar ele, segurar e levar ele embora, preso. Outra mulher, numa cadeira de rodas, saiu batendo as pernas assim, não queria ir preso, mas teve que ir pagar pelo seu crime. Então, essa é a prisão natural. 70 anos, 30 anos. Mas depois, no mesmo vídeo diz, e a prisão do inferno? Quando Jesus disser, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Não é 30 anos, não é 20 anos, não é 40 anos, é a eternidade no lago de fogo sofrendo ali. Então vale a pena nós entregar nossas vidas, mas sem reserva para Deus, buscar a Ele, enquanto nós podemos achar, enquanto nós temos esta oportunidade de poder chegar aos pés do nosso Criador, buscar a Ele, amá-lo de todo o coração, dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida para Ele. E Ele está com seus braços abertos para nos acolher todos vocês, porque Ele te ama, Ele ama cada um de nós aqui, e Ele quer nos dar o melhor para nós. Que Deus te abençoe, irmã, que Deus abençoe cada um de vocês, e nós possamos ser muito abençoados através da mensagem que o pastor Wilson vai trazer para nós nessa noite. Amém. Somente crer, irmãos. Somente crer. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Eu sei que quando eu correr ia continuar, torcendo para continuar. Mas a gente entende, né? Eu estava vendo, sentei ali naquela cadeira, peguei uma mensagem, que essa mensagem de dedicação, ainda não li ela. Dedicação. E olhando no começo, no parágrafo 4, o profeta dizendo assim: vemos na Bíblia, no capítulo 19 de Atos, onde Paulo, passando pela costa superior, chegou a Éfeso. E lá ele encontrou uma igreja. Não era uma igreja grande. E fiquei pensando, estava falando com o Zé Correia, na vinda para cá, falei, lá em Caldas é assim, tem dia que tem muita gente, tem dia que tem pouca gente. Que é assim, tem dia que às vezes tem 4, 3, tem dia que tem, as cadeiras estão tudo cheias. É desse jeito. Mas hoje vamos dar um desconto por causa do frio, né? Choveu bastante e as pessoas ficam meio cismadas com que choveu, mas choveu bastante e esfriou um pouco também. Hoje eu trabalhei em casa mesmo, fazendo uns encanamentos, uns concertos. Ele vai fazer uns concertos, estraga outra coisa. A gente vai consertar uma coisa, foi encanar
uma água, uma calha, e tive que quebrar uns 15 metros mais ou menos de cimento, de piso de cimento. E eu pensando, né? Falei, é perigoso a gente achar um cano aqui. Pensando assim. Aí com cuidado, logo no começo, achei um de água. Passou, né? Falei, agora não tem mais nada não. Pelo jeito que eu estou vendo aqui, não tem mais nada não. De repente eu bati a ferramenta, escutei um negócio estralar. Limpei, peguei a colher, falei, limpei, era um cano de 50 de um esgoto, de pia, de lavatório. E consertei, fui lá e comprei o plasticano, fiz, arrumei tudo, falei, agora certo acabou, né? E foi eu, quebrando com a alavanca, eu falo alavanca, não sei como outros falam outra coisa, batendo, falei, agora acabou. De repente escutei um barulho, outro cano, agora um cano de 100. A sorte que só deu uma trincadinha, ainda deu para mim consertar ele sem. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, naquilo que. Por que eu mudei de assunto? Não sei. Mas a igreja lá de Éfeso, e lá ele encontrou uma igreja. Essa foi a igreja dos Efésios, que foi considerada a primeira era da igreja. Primeira era na revelação de Cristo. E naquela igreja, ali havia 12 pessoas. Paulo encontrou aquela igreja ali com 12 pessoas. Conforme registrado, 12 pessoas era o número. Mas se aquela igreja tinha apenas 12, ou como aquela igreja fez, e ela se rendeu completamente a Deus. O importante é isso aqui. Não é quantidade, é qualidade. Porque uma igreja que realmente se rende, se entrega a Deus, ela tem qualidade. Pode ser uma igreja muito grande, mas ela não se rende a Deus, para Deus não tem valor. Ela não está caminhando nos caminhos de Deus, no que Deus deixou estabelecido. Porque igrejas tem muitas igrejas, mas não está caminhando naquilo que Deus estabeleceu. Essa semana eu disse para um pastor, falei, eu sou meio, às vezes tem hora que eu sou meio duro. Eu conversando com o pastor, eu disse para ele, falei, parece que tem uns pastores que não conhecem a mensagem do irmão Branham. Ainda não conhecem. Pela atitude, pela ação. Porque se nós formos ver, olhar a mensagem do irmão Branham, como o irmão Branham agiu, irmãos, nós ficamos com vergonha. Nós temos que ler a mensagem e observar essas coisas. Como que o irmão Branham agiu? Como que ele fez em certas situações? Como que ele agiu em certas situações? O país que a congregação deles está na casa dos milhares, e pode haver alguns em cada dia de culto, que eles têm milhares, mas para alentar este pequeno grupo, não é exatamente isso que Deus olha, números.
Deus não olha números. Ele nem sempre se baseia em quantidade, mas em qualidade. Achei isso muito importante. Nós vamos colocar de pé Hebreus capítulo 9. A partir do verso 11. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Diz assim: mas indo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo que já ouvimos nesta noite, Pai. Se nós realmente valorizássemos o que já ouvimos, poderia ir embora e abençoado. Senhor, mas dá-nos mais uma porção, Senhor, nesses minutos restantes, que o Senhor possa penetrar, a palavra possa penetrar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentados. A mensagem do irmão Brana, a gente fala do irmão Brana, mas é a mensagem de Cristo, de Deus, que ele usou o irmão Brana para trazer esta mensagem para nós. Isso é o de melhor que Deus tinha para nós nesses últimos dias. A mensagem. Isso é indiscutível. Ou crendo ou não crendo, é o melhor que Deus tem. Mas nós podemos dar graças a Deus que nós cremos. Nós não temos nenhuma dificuldade, nunca tive uma dificuldade com um parágrafo, uma frase que o irmão Brana disse. Eu nunca vi ele ensinando uma coisa errada. Nunca vi. E se ele às vezes falava alguma coisa errada, logo ele voltava e consertava aquilo. E hoje nós estamos diante de um cenário de pregadores, cada um dizendo que está pregando o certo, mas a maioria está errado, porque não tem profeta. Aquela pessoa que não tem profeta, que não crê num profeta, ele se corrompe. Mas nós cremos. Há pessoas que não creem. E há pessoas que pregam essa mensagem, é difícil até falar isso. Há pessoas que pregam essa mensagem e não creem que o Brana é o sétimo anjo. Mas usa a mensagem. Aqui no parágrafo 22, isso aqui é sequência, eu usei lá em Puyuna, até o 21. Falando sobre redenção. Sacrifício perfeito. Porque
Porque lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, como queira, era um sacrifício que era morto um bezerro, uma ovelha, sangue de bodes, coisas assim, que cobria o pecado, mas não tirava aquilo. Mas era um plano de redenção traçado por Deus desde antes da fundação do mundo. Porque nada para Deus é surpresa. O que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, Deus já sabia que ia acontecer. Deus colocou eles lá e já sabia que ia acontecer. Então ele deixou tudo estabelecido, o plano de redenção estabelecido. Essa semana eu estava lendo, ontem, eu estava lendo, que eu leio, depois eu volto atrás, começo a ler de novo. E a gente vê quanto que Deus fez por nós. Que situação nós estávamos. Ele disse assim: agora, quando Adão e Eva, nosso primeiro pai e primeira mãe, começaram a sair do jardim do Éden, porque Deus mandou eles sair. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Começaram a sair do jardim do Éden, bem, o pecado pairava nebuloso sobre suas frontes, e as nuvens de escuridão pairavam ao redor deles, depois que receberam a palavra de seu destino eterno. Do próprio Deus. Eles saíram com aquelas peles de ovelhas ensanguentadas em volta deles, embrulhado com aquelas peles de ovelhas ensanguentadas. Isso era o que Deus tinha naquele tempo. Era o único recurso. Mas Deus já sabia. E eles saíram com aquelas peles de ovelhas ensanguentadas em volta deles, tinham um pequeno raio de esperança. Tinha um pequeno raio de esperança. Estava observando o Zé Correia falando das pessoas lá, diante do juiz, de julgamento, para ser julgado, ela tem uma esperança. Antes do juiz, o advogado defende, fala, o promotor fala, o promotor é só para acusar. Mas toda pessoa tem uma esperança. Ela está sentada ali, mas ela tem uma esperança. Talvez eu saia livre. Mas muitos, e a maioria, às vezes não sai livre. Então Adão e Eva tinham um raio de esperança, que em algum momento viria um Redentor. Vem, eles tinham um raio de esperança. Estava nublado, escuro, porquanto lágrimas de arrependimento escorriam nas suas bochechas por causa de seus pecados. Olha a situação. O que o pecado faz com uma pessoa?
E não mudou, ainda é até hoje. O pecado em si, antes de cometer, antes de fazer a coisa errada, parece que é bom. Aparenta-se bom. Mas depois vem a consequência. E eles, Adão e Eva, estavam sofrendo a consequência do pecado. E o mundo está sofrendo a consequência do pecado. Por isso que está do jeito que está hoje. O mundo está nessa condição que está hoje por causa do pecado. Mas as pessoas não querem aceitar o sacrifício que Deus fez para resgatar de volta, trazer de volta. Por isso que está nessa condição. Eu leio isso aqui, irmãos. Eu chorei muito. Estava sozinho em casa e lendo bem devagarzinho, comecei a chorar. Acho que se tivesse gente olhando, pensa, coitado, deve estar doente, está sentindo uma dor muito forte. Mas estava chorando, não é de tristeza, de alegria. De ver o que Deus fez por nós, o sacrifício perfeito. Porque sangue de bode era um sacrifício, mas não era perfeito. O sacrifício perfeito foi o Calvário. Amém. Então ele estava chorando, escorria por suas bochechas por causa de seus pecados. E eles estavam arrependidos de seus pecados. Mas sabia que em algum lugar haveria uma redenção. Porque ele diz: porém, inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Tantas pessoas, ao citar Salmo 23, como ela diz assim: se ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte. Olha como que as pessoas mudam a coisa, né? Se nós não prestarmos atenção, a gente não vê. Está errado. Pelo vale escuro da sombra da morte. Se tivesse escuro, não haveria sombra. Um lugar escuro não tem sombra. Só tem sombra num lugar que tem luz. E se tivesse escuro, não haveria sombra. E é preciso uma certa quantidade de luz para fazer sombra. Assim, a morte, desde o princípio, nunca teve uma escuridão total. É a condição que estamos vivendo hoje, que o mundo, as pessoas estão vivendo hoje, que não aceitou esse sacrifício perfeito. Não é dia e não é noite. Você já viu que a hora mais ruim de dirigir, você está na rodovia viajando, é quando está escurecendo. Não é noite, não é dia. Fica aquela coisa. O farol do carro parece que não ilumina, porque parece que está escuro, parece que está de dia. E a mesma coisa à tarde, para a noite também. Quando vai passar, finalizando a tarde, entrando para a noite, não é noite, não é dia. Nunca teve escuridão total, era uma sombra. Então tinha que haver uma certa porcentagem de luz. E quando Adão e Eva saíam do jardim do Éden, as sombras da redenção estavam diante deles.
nas leis mosaicas, nas cerimônias do sacrifício e assim por diante, estava também uma prefigura da vinda do sacrifício perfeito. O plano perfeito da redenção de Deus. Irmão, tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não deixa as coisas sem acabar, sem terminar. Tudo que Ele começa, Ele termina. A redenção começou e terminou. Ela terminou no Calvário. Tudo foi consumado no Calvário. Às vezes se faz uma pergunta: o que Deus fez e não acabou? É uma pergunta que de vez em quando a gente vê um fazendo essa pergunta. O que Deus fez e não acabou? Aí eles têm uma resposta. Você já viu perguntar isso? Você já viu? Nunca viu, né? Nunca viu o que Deus fez e não acabou? Aí tem gente, não sei se vocês conhecem aqui, em Goiás, aqui mesmo às vezes, cabaça, você sabe o que é cabaça? Cabaça, depois você fura ela e limpa ela com água. Aí ele fala que Deus fez a cabaça, não acabou, porque não fez o furo. Mas se fizer o furo, se ele fizesse o furo, não vingava nenhuma. O bicho entrava. Estava colhendo abóbora e olhando. Você pega uma abóbora que ela está assadinha, você não vê um defeito, você não vê nada. Você fala, nossa, mas que abóbora que vai ser uma beleza. Aí você corta e ela está cheia de bicho dentro. Mas como? Esse bicho entrou e não deixou buraco. A borboleta coloca o bichinho lá na flor. Na hora que ele fecha, ele já fica lá dentro. E vai virando para o bicho. Aí tem que jogar fora. Como diz o saudoso pastor Joaquim, não é a bicada do sabiá. Bicada do sabiá, você pega uma fruta, dá uma bicada no passarinho e fala, não é nada, isso aqui não é bicho. Não tem problema, pode comer. Mas é o bicho por dentro. É o que está por dentro. O que está por dentro de nós? É o homem de dentro, é a mulher de dentro. Porque esse de fora é carne, é mundo. Foi feito do pó da terra. Então, o sacrifício perfeito, o plano perfeito da redenção de Deus. E quando eles previram estas coisas, através do sacrifício sangrento dos animais que eles matavam, aquilo estava apontando para o Cordeiro de Deus. Como um intermediário, eles matavam um cordeiro, um animal, que eles matavam como um intermediário ou uma cobertura para seus pecados, naquela sombra. Eles previram a vinda do Senhor Jesus, e foi assim até que finalmente o alvorecer do alto surgiu.
E aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte viram uma grande luz. Quando o próprio Deus se manifestou aqui na terra para tirar o pecado, não para cobrir o pecado, mas para tirar, para limpar. Amém. Irmãos, vamos valorizar isso. Isso foi a maior coisa que Deus fez por nós. Não tem coisa que possa superar isso. Tirar os nossos pecados, apagar os nossos pecados. E Deus tira os nossos pecados, apaga os nossos pecados e nunca mais lembra daquilo. Já pensou? E nós não esquecemos, às vezes fazemos uma coisa, não esquecemos, a mente fica devolvendo aquilo para a gente. Mas manda-se embora, manda os pensamentos que não é bom embora. Deus não lembra, Deus não vê, porque Ele olha a nós através do sangue. Por isso, irmãos, quando nós tivermos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, nós não vamos lembrar de nada mais aqui. Isaías fala isso. Nunca mais lembraremos. Já pensou? Você vai para lá, está lá nas bodas do cordeiro, lembrando do seu filho, que talvez ficou, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, ou a sua mãe, ou o pai lembra do filho. Ah, que festa horrível. Mas a Bíblia diz que nunca mais lembraremos. Até o nome vai ser outro nome. Esse Wilson lá não vai ter. Nós vamos receber o nome, outro nome, vai ser mudado. Eu vi nós passamos por uma experiência há uns anos atrás. Até um parente meu que foi batizado, creu na mensagem, e só porque ele não deu conta de firmar, mas ele sempre dizia que tinha vontade de voltar, mas não dava conta. Ele falou, mas eu creio na mensagem, eu creio que é verdade. Um dia ele, numa caminhonete, meu Deus, não podia nem pensar em andar com ele, porque morri de medo. E meu carro pifou no meio da estrada. Aí ele veio, aí encostou, aí falei, meu carro pifou aqui, eu já vi que eu tinha tomado umas já. Falei, mas eu vou ter que enfrentar, né? Estava com um saco de milho no porta-malas do carro e joguei em cima dessa caminhonete. Era uma D10. E ele pegou e disse, eu fui em cima. Falei, eu vou em cima, porque se tombar já cai lá longe. Ele acelerou a caminhonete até que deu conta, e deu uma descedora e soltou. Falei, misericórdia, lá na beira do córrego, não sei se nós morremos dessa vez, nós não morremos mais nunca. E passou, falei, graças a Deus. Pegou a subida, falei, graças a Deus. Mas depois ele sofreu um acidente. Estava quase no mesmo lugar que desse primeiro acontecimento aí. Ele foi para a cidade e tinha um caminhão pifado no meio da rodovia, parado no meio da rodovia. Ele veio, a caminhonete dava conta de correr.
E as pessoas que estavam ali em volta do caminhão falaram: ó, vamos redar daqui, que é um negócio ali correndo demais da conta. Foi para de redar, ele entrou debaixo. Não era. E a sogra dele tinha esse negócio de ir no centro espírita, essa coisa, quem vai no centro espírita aí, o espírito da pessoa baixa lá, né? Eles falam isso, não é espírito de pessoa, não. A pessoa que está lá na outra dimensão não vem aqui. Não tem condição de vir aqui. O profeta diz que não vem. Ele está lá na dimensão, ele vem para lá, vem para cá, mas ele não tem condição de sair de lá. Aí a sogra dele foi no centro para conversar com ele, para ver como que ele estava. Aí fez o trabalho lá e vai. Aí eu não sei como é que chama lá quem toma conta, eu nunca fui nesse negócio. Já fui na porta, né? Na porta. Aí eu passei da porta, nunca entrei dentro. Aí falou: ó, não tem esse nome aqui, lá não tem esse nome. Eu fiquei com isso não. Falei: Deus recolheu ele está na glória. Porque se estivesse no inferno, o diabo tinha poder de manifestar como sendo ele. É o diabo que manifesta, não é a própria pessoa, é o diabo que manifesta, dizendo que é a pessoa. Então a pessoa que está do outro lado, o diabo não tem poder para isso. Então, eu falei que nós ia correr, que nós não ia demorar. Mas até 10 horas vai ser minutos. Fica tranquilo. Então, vou ver se eu perdo o lugar que estava agora. Na qual a sombra eles previram a vinda do Senhor, e foi assim até que finalmente o alvorecer do alto surgiu. Aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte viram uma grande luz. Quando o próprio Deus se manifestou aqui na terra para tirar o pecado, então eles viram a redenção completa por meio do próprio Deus, até que o alvorecer do alto surgiu. Pois bem, no Velho Testamento, sobre as sombras e as leis e os tipos, como Deus deu aquelas coisas lá atrás, prefigurando a vinda do Filho de Deus. Por exemplo, na dispensação mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro, o primeiro da velha mãe ovelha, o que o guardasse, que o tomasse no 10º dia e o guardasse até o 14º dia para ser provado, limpo, e para descobrir se havia alguma mancha no cordeiro. Vocês conhecem a lei da redenção do Antigo Testamento? Como o inocente devia morrer pelo culpado. Bom, isso já mostrava, porque Jesus veio sem pecado e morreu por nós. Era inocente. Não tinha uma falha. Não encontraram uma falha em Jesus. O inocente devia morrer pelo culpado, por todo o caminho desde o Éden até a cruz. O inocente morreu pelo culpado. Sobre as leis da velha redenção, digamos, por exemplo, que uma pequena mula nasceu no pasto. E aquela pequena mula tinha ambas as orelhas caídas. Era vesga. Sabe o que é vesgo? Um zóio é para cá. Pessoa, não é criticando, não falo isso, não é criticando, não. Tem pessoas que é assim, mas a gente não critica, né? Mas a gente olha neles e não sabe se está olhando para a gente. Né? Ele não sabe.
Então, essa era vesga. Tinha os joelhos tortos. Ih, meu Deus. Sua cauda era toda erguida. Que criatura de aparência horrível! Se o bichinho pudesse pensar por si mesmo, ele diria: bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair, ele simplesmente vai me bater na cabeça. É feio demais, não vai prestar para nada. Não. Eu não valo nada. Falando um quadro aqui, fazendo um quadro. Eu não valho nada. Nunca vou conseguir, porque veja, que coisa horrível eu sou. Que coisa horrível eu sou. Você olha no espelho, será que você acha ser bonito ou feio? Vamos a coisa. Um espelhão bem grande, você olha. Ixi, mano. É rolado. Eu não valo nada. Nunca vou conseguir, porque, veja, que coisa horrível eu sou. É assim que as pessoas ainda tentam pensar, que são indignas. Eu não presto para nada. Eu não valo nada. Eu não sei para que eu vim a esse mundo. Irmão, nós estamos aqui pelo propósito de Deus. Nós não estamos aqui à toa. Deus já sabia que você estaria aqui nesta noite. Amém. Irmãos, às vezes nós não valorizamos nem nós mesmos. Às vezes nós não valorizamos nós e queremos que os outros nos valorizem. Irmão, nós temos que valorizar a nós mesmos. Agora você fica pensando: eu não presto para nada, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada. Eu nunca pensei isso. Toda a vida eu pensei que eu sou bonito. Só pensei, né? Ué, mas tem que pensar, ué. Você tem que pensar. Você vai pensar que você é feio? Você vai descrer, você vai desanimar da vida. Você tem que olhar no espelho e dar uma penteada no cabelo. Opa, hoje eu tô. Hoje eu estou ajeitado. Nunca vou conseguir, veja que coisa horrível eu sou. E assim que as pessoas ainda tentam pensar que são indignas. Todos nós somos indignos. Mas se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria: querida, olhe, o sacerdote nunca vai olhar para você. Mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro terá que ser examinado, e o cordeiro terá que ser morto, para que você possa viver. Sabe por que nós estamos vivendo? É porque Jesus morreu por nós. O profeta chega a dizer que nós não merecíamos mais do que a morte e o inferno. É isso que nós merecíamos. Mas Ele foi ali no Calvário para nos resgatar, para nos trazer de volta. E aqui estou eu, e aí está você. Para que você possa viver. Ela interrogaria: por que isso, mamãe? Ela responderia: porque você nasceu sob um direito de primogenitura. Você é o primeiro. É assim que é hoje. Nós culpados
indignos, deveríamos morrer. Não somos dignos de viver, não somos dignos de vir a Cristo, não somos dignos de pedir nada, mas Deus nunca olha para a sua indignidade, para a minha dignidade. Ele olhou para o Cordeiro. Assim, se ele não pode encontrar nenhuma falha em Cristo, meu Deus. Mas Deus nunca olha para a sua indignidade, ele olha para o Cordeiro. Assim, ele não pode encontrar nenhuma falha em Cristo. Então você está livre. Mas Deus não examina você, Ele examina o Cordeiro. Você diz: não sou digno de sair desta cadeira de rodas esta noite. Isto é certo, você não é, mas Deus não examina você. Ele examinou a Cristo, e Ele foi no Calvário por mim, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Irmão, Deus fez tudo. Ele nos curou ali no Calvário, Ele nos libertou. Mas Ele não ficou devendo nada para nós. Você diz: não sou digno de sair desta cadeira de rodas esta noite. E isso é certo, você não é, mas Deus não examina você, Ele examina Cristo. E se Ele é digno, então você pode andar. Vem, isto é certo. Se Ele é digno, você pode ser curado. Porque Ele é digno. Ele se fez digno por nós. Isto é certo, depende do que você pensa sobre isso. Você diz: irmão Branco, sou uma mulher horrível, tenho vivido ilegalmente e até quebrei meus votos matrimoniais, eu fiz isso. Senhor Branco, eu lhe digo, tenho sido um bêbado e fiz isto, não importa o que tenha feito, Deus nunca olha para você, Ele olha para o Cordeiro. E Ele já aceitou o Cordeiro, então você está livre. Deus não pode ver você, Ele vê o Cordeiro que morre em seu lugar. Isso é o suficiente para fazer um companheiro gritar: não é? Claro que é, quando você pensa nisso, nestas bases da palavra. Vocês querem gritar? Eu ouvi você fazendo isso há algum tempo. Sabe, eu mesmo não sou muito emotivo. Eu creio, é claro que às vezes fico um pouco religioso, sabe? E fico um pouco entusiasmado. Mas vocês sabem, isto me faz lembrar, devido a isso, que tantas pessoas criticam gritos, felicidade do coração cristão. Devemos ser felizes. Irmão, você é um povo que não deveria estar triste, nós. Não deveria ter tristeza no nosso coração. Deveria estar alegre diariamente, glorificando a Deus, chorando aos pés de Jesus. Se há alguém do mundo que deveria ser feliz, somos nós. Aleluia. Somos nós. Você. Porque nós recebemos a maior mensagem que já houve até hoje.
É a mensagem do sétimo anjo. Os cristãos do passado desejaram viver nesta era que estamos vivendo. Irmão, nós somos os privilegiados. Talvez nenhum de nós aqui vamos partir. Talvez nós vamos ser transformados. Quanto que os cristãos do passado, eles sabiam disso. Às vezes uma pessoa, hoje com 70, 80 anos, aí ele vai ser transformado. Ele não vai provar para a morte. Irmãos, estou crendo nisso. Eu estou crendo nisso. Eu estou crendo que qualquer uma hora dessa, nós vamos ser transformados. E a fé de rápido está nas mensagens. Ele fala nas mensagens, mas é na mensagem. Fé de rápido. Isso aqui, ninguém vai no arrebatamento. Não adianta espernear, não. Não adianta querer, não adianta achar que a igreja é boa, tal, mas se não crer no mensageiro do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que eles estão dizendo aí que Apocalipse 10, 7 é um anjo celestial. Não, é um anjo terreno. Estão querendo cancelar, anular a mensagem. Não, a mensagem é para eleito, a mensagem é para escolhido, a mensagem não é para incrédulos. Sei se vocês ouviram quarta-feira, o pastor Kelvin falou até, gostei. Os incrédulos já estão indo embora. Já está indo embora. Os incrédulos não creem nessa mensagem. Não creem. Foram criados com a mensagem, aprenderam a pregar com essa mensagem. E agora diz que não precisa dessa mensagem. Eu quero saber onde eles vão parar. Vão parar sem essa mensagem. Porque é o caminho provido por Deus para esses últimos dias. Não crê na Bíblia mais, como ela é. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu não sei pregar sem usar a mensagem. Não sei pregar sem usar a mensagem. Eu escutei um pastor dizendo que se eu encontrar as coisas, nós ia dar um pega. Tem pregador que não é pregador, e tem que ficar lendo a mensagem. Mensagem para quê? Então para que tem essa mensagem impressa? Não é para ler? Será que é para guardar? Ou para estudar e virar um teólogo da mensagem? Bom, que coisa que eu nunca quero ser é um teólogo da mensagem. Eu quero essa mensagem, eu quero viver essa mensagem, eu quero obedecer os ensinamentos dela. Eu quero alimentar com esse alimento. Porque a mensagem é a revelação da Bíblia. Agora, por que eu não posso ler a mensagem para pregar? Eu vou ler até quanto eu puder, eu vou ler. Até enquanto eu puder, eu vou ler, eu vou gritar. Eu não vou esquecer do irmão Brana como um profeta. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado
nesses últimos dias que estamos vivendo, Pai. Nós sabemos que isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu creio que eu estou nessa escolha do Senhor desde antes da fundação do mundo, e ajuda nós, ó Pai, a viver esta palavra. Não só ler, ficar na mente, guardado na mente, mas que isso possa descer para os nossos corações e produzir resultado em nossas vidas. Aleluia. Ser verdadeiro cristão. Senhor, leva-nos de volta para o nosso lar, Senhor. Recompense a cada um que veio aqui, Senhor. Possa voltar abençoado. Possa voltar pensando naquele dia no Calvário, o que Jesus fez por nós, o preço que Ele pagou por nós. Nós não daríamos conta, nós estávamos perdidos. Mas Ele foi ali no Calvário, pagou aquele grande preço, aquele grande sofrimento, por bem, por todos nós. Senhor, graças te damos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe e até na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Deus abençoe irmã Hélida, irmão João, irmão Ira, que veio de Cuyuna, né? Deus abençoe.